A maioria das pessoas treinam, mas nunca entenderam de verdade como a hipertrofia realmente funciona. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente passa anos treinando sem construir o físico que realmente queria. Porque a hipertrofia acontece em 4 pilares: tensão mecânica, alimentação, sono e constância. E talvez a forma mais simples de entender isso seja imaginando o seu corpo como uma casa em construção, uma obra. Porque para essa casa crescer, cada um desses pilares precisa trabalhar da forma correta. E agora eu vou te explicar exatamente como essa construção realmente funciona. O primeiro pilar da hipertrofia é a tensão mecânica. E talvez a forma mais simples de entender isso seja imaginando ela como a demanda da construção. Porque uma casa só cresce quando existe necessidade de expandir ela. E com o músculo acontece exatamente a mesma coisa. A tensão mecânica é o que faz o corpo perceber: essa área precisa ficar mais forte, essa estrutura precisa evoluir. E é exatamente por isso que a técnica é tão importante, porque a carga nunca pode preceder a técnica. E técnica nada mais é do que fazer o movimento correto do início ao fim, porque o movimento correto funciona como um trilho. É ele que faz a tensão passar exatamente pelo músculo que você quer desenvolver. Mas quando a carga é exagerada e a técnica começa a quebrar, o corpo automaticamente começa a puxar outros músculos para ajudar. E é aí que muita gente erra. Acha que está treinando o músculo-alvo, quando na verdade o estímulo já começou a escapar. É como um trem saindo do trilho. Por isso, o objetivo não é só mover peso, é fazer o músculo trabalhar de verdade. E conforme você continua cada repetição mantendo a técnica, o músculo começa a cansar. O movimento desacelera e a tensão mecânica aumenta cada vez mais, até chegar perto da falha. E é nesse momento que o corpo entende que aquela estrutura precisa evoluir, a demanda. Então, resumindo, tensão mecânica nada mais é do que aumentar a tensão no músculo até se aproximar da falha. E para conseguir isso da forma correta, a técnica é a base de tudo. O segundo pilar da hipertrofia é a alimentação. Porque não adianta existir demanda se não existe material para a construção acontecer. E voltando para a analogia da casa, a alimentação é literalmente tudo que mantém a obra funcionando. Porque uma construção não cresce só com tijolo. Ela precisa de cimento, energia, água, estrutura, material, e com o corpo acontece exatamente a mesma coisa. A proteína ajuda na reconstrução do músculo. O carboidrato ajuda a dar energia para o treino e sustentar a recuperação. A água participa praticamente de todo o funcionamento muscular, porque até um músculo desidratado perde desempenho. E é exatamente por isso que a alimentação não é só comer muito, é entregar para o corpo o material correto para a construção continuar. Arroz, frango, ovos, carne, batata, aveia, macarrão, feijão. Todos esses alimentos ajudam a manter a obra funcionando, porque depois que o treino gera a demanda, o corpo precisa reconstruir aquela estrutura melhor do que antes. Então, resumindo, a alimentação é o material da construção, porque sem material, energia e hidratação, a obra simplesmente não consegue crescer. O terceiro pilar da hipertrofia é o sono. Porque depois que a demanda foi criada e os materiais foram entregues, a construção ainda precisa acontecer. E é exatamente aí que entra o sono, porque o treino não constrói músculo, ele gera a demanda. A alimentação entrega os materiais, mas é durante o sono que o corpo realmente começa a reconstruir aquela estrutura. E voltando para a analogia da casa, o sono é como o pedreiro da obra, porque não adianta existir material se ninguém constrói nada. E é exatamente por isso que dormir mal destrói tanta evolução, porque o corpo perde recuperação, desempenho, produção hormonal e qualidade na reconstrução muscular. E normalmente, dormir entre 7 e 9 horas já ajuda muito o corpo a recuperar melhor, porque quanto melhor o sono, melhor o corpo consegue construir aquela estrutura. E dependendo de como o quarto pilar está sendo feito, esse pedreiro vai continuar aumentando a estrutura cada vez mais. Então, resumindo, dentro da analogia da casa, o sono é o pedreiro da obra, porque é ele que realmente reconstrói o músculo depois do treino. O quarto pilar da hipertrofia é a constância, porque não adianta gerar demanda, entregar material e colocar o pedreiro para trabalhar por 2 ou 3 dias e depois abandonar a obra,
porque uma construção não cresce da noite para o dia. Ela precisa de continuidade. E com o corpo acontece exatamente a mesma coisa. Não adianta treinar uma semana extremamente motivado e depois parar por dias ou semanas, porque o corpo precisa continuar entendendo que aquela estrutura ainda precisa evoluir. E quando a constância desaparece, a obra começa a parar, o estímulo diminui, a recuperação muda, e aos poucos, o corpo começa a perder parte daquilo que já estava construindo. É como uma obra abandonada. Com o tempo, a estrutura começa a enfraquecer, a chuva vem, o desgaste aparece, e parte do que já tinha sido construído começa a se perder, e depois a construção praticamente precisa começar de novo. Por isso a constância é tão importante, porque ela mantém a obra viva. Então, resumindo, a constância é o que faz a construção continuar crescendo, porque sem continuidade, nenhuma estrutura consegue evoluir por muito tempo. E esses, meus amigos, são os 4 pilares da hipertrofia: tensão mecânica, alimentação, sono e constância. E quando todos eles começam a trabalhar alinhados, não precisa existir dúvida, a hipertrofia está acontecendo. E foi exatamente pensando nesses 4 pilares que nós criamos o projeto Hipertrofia, para ajudar pessoas que querem parar de treinar sem direção e finalmente entender como construir um físico forte, estético e desenvolvido de verdade. Lá dentro, você vai aprender mais sobre treino, alimentação, hipertrofia e ainda receber acompanhamento durante sua evolução. Então, se você quiser começar a aplicar tudo isso da forma correta, o projeto Hipertrofia vai estar aqui embaixo para você. E é isso, meus amigos. Nesse vídeo, eu tentei passar uma explicação bem simples sobre a hipertrofia, e eu espero que de agora em diante vocês consigam visualizar ela acontecendo no corpo de vocês. Desde já, um forte abraço e até o próximo vídeo.